esse espírito referência do cristianismo, a respeito do Evangelho, das mensagens do Evangelho. Então, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo que vimos fazendo às nossas sextas-feiras, hoje com o capítulo 30, intitulado Para Vencer o Mal, e que é uma passagem muito interessante, uma comparação muito interessante que Emmanuel nos propõe aqui. Mas antes de iniciarmos, como sempre, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento ao Criador da vida, ao Pai Eterno, para agradecer-lhe por mais essa oportunidade de contato com o Evangelho de Jesus, elucidado pela doutrina dos Espíritos, que tanto tem nos reconfortado e nos estimulado ao bem nessa existência. Rogamos ao Pai que seja este momento um momento de paz, de serenidade, que os bons amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos amparando e iluminando o nosso pensamento para reflexões que nos fortaleçam no bem. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, então nós vamos aqui iniciar, como dizíamos, com o capítulo 30, não é, hoje, e vamos aqui compartilhar nossa tela, com o texto, como sempre, para que nós possamos juntos, acompanhar e aproveitar. Então, o título desse capítulo, mais uma vez, é Para Vencer o Mal. Certamente aqueles que já nos acompanham aqui há algum tempo têm percebido que aqui na nossa casa, não é, dentro do método que nós temos procurado seguir, que é o método da evangelização de espíritos, dentro das limitações aí da nossa condição íntima, mas é um método que sempre vai nos propor a reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa própria condição. E por que nós estamos dizendo isso? Porque, lendo o texto, nós poderíamos cair na tentação de entender esse texto com um olhar de um mal externo. E a maneira como Emmanuel o escreve, chega a ser de alguma forma tentador para nós, lê-lo dessa forma. Por quê? Porque é a forma mais confortável, a que nós nos habituamos, a esse tipo de reflexão, de, por exemplo, enxergarmos o mal como sendo o mal da terra, o mal do meu companheiro, o mal da humanidade, mas a gente vai ver que quando a gente traz essa reflexão para a nossa intimidade, ela se torna muito profunda, tá? Muito profunda. E é o que nós vamos tentar fazer hoje. Bom, então, aqui nesse capítulo, Emmanuel começa citando, esse trecho da carta de Paulo aos Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Deixando desde já muito claro, uma batalha. E vejam como é importante isso que nós dizíamos no começo, Não vamos projetar o nosso pensamento para uma batalha exterior, nós contra os outros, nós contra a humanidade. Vamos tentar projetar dentro de nós mesmos essa luta. Então, procurando enxergar no nosso coração, na nossa intimidade, como se duas forças existissem dentro de nós. É exatamente o que o Emmanuel vai nos propor. Como se, e é fato, nós temos um lado luz e um lado sombra. Como nós
às vezes brincávamos com as crianças antigamente, né? Como se nós tivéssemos, entre aspas, um anjinho de um lado e um demoninho, um diabinho que não existe, né? Gente, isso é uma brincadeira, né, para as crianças, né? Mas como se estivesse ele do outro lado e os dois tentando nos influenciar na nossa mente, né? Naquele conflito de pensamentos em que a gente muitas vezes se coloca no dia a dia, né? Então, diante de uma situação que nos acontece, um contratempo, uma contrariedade, um desgosto, uma desilusão, né? Nós ficamos com essas, como se fossem duas influências trabalhando dentro do nosso pensamento, da nossa mente, que não são propriamente duas entidades, né? Isso de novo é uma brincadeira, é uma imagem, né, que a gente usa, mas são efetivamente duas forças que atuam muito fortemente na nossa intimidade, né? Uma delas ligadas ao nosso passado, àquilo que nós já fomos, né? Cujas vibrações continuam existindo no nosso perispírito, na nossa intimidade, portanto, ainda nos influenciam, né? Principalmente naquilo que é o nosso automático, né? E por que que é o automático? Porque é o que é feito há tanto tempo ao longo dos milênios, né? São reações que nós repetimos ao longo do tempo durante tantas vezes que elas se tornaram hábitos, né? Marcados, incrustados no nosso espírito, na nossa intimidade. Então é mais fácil para nós agirmos de acordo com esse lado sombra, com esse lado tormento, com esse lado é, é, voltado para o mal que nós ainda temos no nosso coração, né? E ele age de formas muito sutis, né? Guiando o nosso pensamento de tal maneira que muitas vezes nós nem nos apercebemos que a base do que a gente está pensando, né? A base de sustentação do que a gente está pensando é esse mal, né? Então, sei lá, quando eu estou, um exemplo, né? Poderíamos dar muitos outros, né? Quando eu estou andando na rua, né? E eu vejo uma pessoa na minha frente, imaginando que eu carregue, né, por exemplo, o preconceito no meu coração, decorrente do orgulho, decorrente de achar-me superior aos outros, né? E eu vejo na minha frente alguém que desperta em mim esse preconceito. Pode ser uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa pelo seu tom de pele, pode ser pela forma de se vestir, né? E não nos enganemos, né? O preconceito não acontece somente em relação ao pobre, em relação ao desvalido do mundo, né? Eu posso ter preconceito de raça, perdão, preconceito de raça, preconceito em razão das escolhas do outro, né? Que podem ser até escolhas equivocadas, mas que não retiram seus valores, portanto não justificam preconceito do meu lado, né? Eu também faço escolhas equivocadas e também tenho valores, e isso vale para cada um de nós, não é isso? Ahm, mas o fato é que, muitas vezes, quando eu estou andando na rua, né, e eu vejo alguém que me causa esse sentimento, eu posso mudar de lado na rua. E na minha cabeça eu vou argumentar que eu estou fazendo isso por proteção, por segurança, né? É, porque eu estou me defendendo. Veja, eu estou dando uma justificativa clara, mas no fundo o que está embasando essa decisão não é um desejo de autopreservação, é um orgulho, né? É um sentido de superioridade em relação ao outro. Então essa compreensão, né, do que são esses dois lados operando na minha intimidade precisa ser muito clara para a gente. Nós precisamos novamente ser muito honestos com a gente mesmo, né? Não é simples. Não é simples, porque não só nós estamos treinados no mal, como nós estamos treinados para arrumar justificativas para o nosso mal, né? Nos colocar numa posição de conforto em relação ao mal, de uma tal maneira que a nossa consciência fica amortecida, né? E nós vamos levando esse mal ao longo da existência, sentindo-nos aparentemente bem com ele, porque como a consciência não está sentindo, está amortecida, né? Então eu aparentemente não me incomodo, mas é claro que o espírito percebe, sente e se incomoda. E esse incômodo vai, sim, muitas vezes aparecer na forma de doenças, por exemplo,
né? De situações mais complexas como pânico, como síndromes, né? Uma série de depressões, uma série de coisas que aparecem durante a existência e que podem eventualmente ser o resultado do acúmulo dessas vibrações na minha intimidade, aparentemente amortecidas, né? Mas na realidade, mais uma vez, se constituindo em formas, não é, de nós nos enganarmos em relação à nossa própria condição. Bem, o fato é que diante desse mal que todos nós carregamos no nosso coração, né? O que nos compete fazer? O que é possível que nós façamos? E aí é esse texto que o Emmanuel nos traz, né, com, de maneira brilhante, de maneira clara, não é? Nos indicando aqui como vencer o mal, né? Esse para vencer o mal podemos entender como vencer o mal. E aí ele começa dizendo: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitude de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado. Então veja só, né, que interessante, né? Como que eu reajo diante do... Emmanuel coloca essas situações para a gente se posicionar nelas, né? Será que eu faço isso? Às vezes até sem me dar conta, né, de que posso estar fazendo. Então olha o que ele diz, né? Alguém me faz o mal, né? Então tudo bem, eu não me vingo, né? Alguém falou mal de mim, eu não vou lá e falo mal da pessoa. Eu não vou lá e a critico também, né? Mas eu mostro uma hostilidade indireta, né? Ou seja, de alguma forma é uma vingançazinha, né? Como, por exemplo, um favor adiado. Eu preciso fazer um favor a ela, eu demoro mais tempo do que eu levaria, né? Para outras pessoas. Para o meu amigo eu faço na hora. Para esse que me fez mal, deixa ele esperar uma semana, né? O fel, né, o amargor da reprovação misturado com o mel do elogio. Então eu faço um elogio que é assim, um elogio mascarado, né? Não, ele é uma ótima pessoa, considerando, né, a origem de onde ele veio, considerando a maneira como ele se porta, até que ele está indo bem nos seus deveres. Então veja que eu misturei aqui elogio e crítica no mesmo momento, e muitas vezes faço isso de uma maneira muito hábil, nós somos muito hábeis com o mal, né? Fazemos isso de formas diferentes, então por trás da pessoa age de uma forma, pela frente age de outra. Isso é extremamente comum, né? Para os meus amigos eu digo uma coisa, né, da tal pessoa, e nas redes sociais elogio. E por que que eu faço isso, né? Qual a motivação? Será que por trás disso não está a preocupação com a minha própria imagem, né? Em aparecer elogiando, agradando? O deliberado esquecimento quando se trate de honra ao mérito ou diminuição do entusiasmo na prestação do serviço, né? Então alguém me fez um favor e em razão desse favor né, eu me destaquei, eu consegui alguma coisa. De repente eu me esqueço das contribuições das pessoas, né, trazendo aqui traços de ingratidão, enfim, né, qualquer sentimento relacionado. Diminuição do entusiasmo na prestação do serviço em favor de pessoa menos simpática, né? Então, eu me dou muito bem com tal pessoa, sempre ajudo, sempre estou do lado dela. Acontece alguma coisa entre nós e ela precisa de mim, né? Aí eu já não tenho mais aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma energia, faço com preguiça, faço mal feito o que eu preciso fazer, né? Dentro do lar, muitas vezes isso acontece, né? Preciso, né, fazer tal coisa dentro do lar, faço, né? Se a pessoa me agrada, se ela me desagrada, né, eu faço ali meio arrastado, meio de má vontade, de qualquer jeito, né, só para cumprir tabela. Veja que interessante o que o Emmanuel fala disso daqui. Ele chama de meia bondade. Ele é muito claro, né? Mas existe meia bondade?
né? Ele diz que todas essas manifestações aqui, né? Que na verdade é meia bondade, é meia maldade, né? Então tem algum percentual do mal. Se não é totalmente bem, uma parte é mal, né? Então é mal, é sempre plantação do mal, né? Que acaba gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos, né? É, por que que a gente faz isso mais uma vez, né? Porque tem a ver é, com o nosso desejo de agradar ao mundo externo, essa desculpa cortês sem adesão ao campo íntimo, é porque a gente quer parecer bom para os outros, né? Num momento como o que nós vivemos da humanidade, isso é muito comum e muito delicado para nós, porque atualmente é bom parecer bom, né? É bom parecer bonzinho, né? Sabe o bonzinho? O que não causa incômodo para ninguém, o que está sempre, né, na sua, o que está neutro nas situações, morno, né, não causa impacto nos outros. Então todo mundo diz ele é bonzinho, né? Eu pessoalmente era uma criança boazinha, né? Mas um grande orgulhoso, né? Carregando os vícios, né? E necessidades até hoje. Mas isso causa uma adesão social, né? A nós, né? Uma boa vontade social, sem que, porém, isso tenha reflexo na nossa intimidade, porque como diz o Emmanuel mais uma vez, né? No fundo isso é maldade, é traço de maldade no meu coração. Então, continuo tendo a necessidade de me reformar diante dela. Eu não me curei, né? Eu posso ter mostrado para os outros, eu posso ter tido momentos em que eu até, né, eventualmente posso até tocar a superfície da água da bondade, sem mergulhar nela. Mas isso não vai ser isso que vai me transformar como espírito diante de um compromisso muito maior que nós temos com Jesus, né? Com uma renovação do nosso estado íntimo, né? Das nossas necessidades. Por isso, o Emmanuel continua dizendo aqui, né? Que o Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Então não é mais para a gente se enganar, né? Não é mais para a gente ficar nessa meia bondade, né? O Evangelho é para que nós efetivamente extinguamos o mal na nossa intimidade. E aí, olha que imagem forte. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. Então, opa, aqui o Emmanuel está falando sim do mal geral, né? E dia desses conversávamos na nossa casa, né, sobre o que fazer diante desse grande mal da humanidade, né? Porque muitas vezes nós estamos numa posição em que até pelo trabalho profissional nosso ou por qualquer condição, nós nos vemos submetidos a esse grande mal geral que graça a humanidade e que a gente não está negando que exista, nem poderíamos, né? Seria uma falsa inocência do nosso lado dizer que não existem os governantes que não pensam além de si próprios, dizer que não existem aqueles que manipulam as informações para prejudicar os outros, dizer que não existem os que abandonam as famílias, né, os filhos, os que causam terríveis males, né? Enfim, ser inocência, isso existe, né? Agora, e Emmanuel compara tudo isso a um dragão sinistro, a um monstro, né? Cuja baba, né, vai nos contaminando, vai nos alcançando. Agora, se nós queremos nos livrar dessa substância pegajosa, né, desse mal que está nos prendendo, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas. Opa, então peraí, então aqui o Emmanuel está dizendo uma coisa, que esse dragão ele investe contra nós, né? Como que ele investe contra nós? Naquela meia bondade que nós vivemos, né? Numa hipocrisia de imagem social, né? Que nos convida a sermos aparentemente bons, né? A sermos bons apenas na superfície, né? Em atitudes, né? Mas não em posturas.
íntimas, né, que faz com que a gente defenda causas sociais, né? Algumas até podem até ser justas na sua essência, né? Mas que eu me preocupe em defender, por exemplo, o meio ambiente geral, de novo, causa justa, justíssima, aliás, necessaríssima, né? É, mas não me preocupe em combater o egoísmo no seio da minha família. O que o monstro tem feito atualmente é isso, né? Eu me preocupo nesse exemplo, existem N outros, tá? Estamos dando só um exemplo. Eu me preocupo em defender o meio ambiente para discurso externo, né? Vá lá falar sobre as queimadas que estão acontecendo no Pantanal, preocupantes, extremamente preocupantes, né? Justo, né? Que hajam medidas sobre isso, né? Mas eu não combata a origem dessas atitudes, que não está lá longe, está na minha intimidade. Por que o meio ambiente e a natureza estão sendo prejudicados, estão sendo destruídos efetivamente? Essas atitudes nascem no nosso coração. O que impulsiona essa despreocupação com o geral, essa preocupação com o consumir, com o gozar, com o experimentar, com o ter sensações, né? Que nos levem a demandar mais e mais e mais, né, dos recursos naturais que estão à nossa disposição, talvez até o ponto da insustentabilidade, né? Alguns dizem que já chegamos, outros que chegaremos em breve, mas na essência disso está a falta de de um domínio pessoal de cada um de nós, meu na minha intimidade, dos meus desejos, não é? Então é dessa maneira que esse dragão tem investido contra nós, impulsionando-nos para fora e nos afastando de dentro de nós mesmos. Então, o que que o Emmanuel diz aqui? Primeiro, é que nós tenhamos paciência contra as suas investidas e resistamos a elas, né? E como que vai se manifestar essa paciência? Vejam, paciência, segundo o Evangelho, não é um processo passivo. A paciência é um processo ativo, né, em que eu aprendo a suportar as mil afinetadas, né, as mil dores que me são causadas, né, segundo o texto lá, as mil coisinhas que me são direcionadas na vida. Isso é um processo ativo do pensamento em que eu me conscientizo do que transcorre na minha intimidade, não é? No meu a minha reação diante do ambiente que me cerca, que é exatamente este, este, estas investidas, né? Então não é simplesmente receber ou fugir das investidas, né? Mas é tornar-se consciente delas no ambiente em que eu me encontro e principalmente autoconsciente em relação à minha reação espiritual, né? O que me causa na intimidade quando eu recebo a intimidade, quando eu recebo a investida, né? O que eu experimento no meu íntimo. Eu vou me surpreender muitas vezes experimentando atração em relação àquilo, como nós já falávamos, né, em razão dos nossos hábitos. E essa autoconsciência de que eu me sinto atraído, né, é fundamental, né? Para quê? Para que, como diz o Emmanuel aqui na sequência, né, para que eu possa esquecê-lo, né? Então aqui, esquecê-lo, perdoá-lo e fazendo bem tanto quanto possível. É interessante como Emmanuel coloca, né? Esquecendo o mal, perdoando o mal dos outros, sem crítica, sem julgamento em relação ao mal que eu recebo, né? E pelo contrário, fazendo bem tanto quanto me seja possível, porque o bem puro é a única forma suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes.
Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite, é preciso acender uma luz. Essa imagem que Emmanuel usa é fantástica, porque é a imagem, inclusive, que os espíritos usam na codificação, né? Não existe, né, disse no livro dos Espíritos, não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. É como a luz, né? Não existe o escuro, né? A escuridão, ela não é um fenômeno físico que se define por si só, né? Ela é definida pela ausência da luz. Então, a falta de alguma coisa gera a escuridão. É como o mal. O mal por si só é o ambiente onde não penetrou o bem. Porque a partir do momento que o bem se coloca, né, o mal desaparece. O que é um meio bem? Não existe, como disse Emmanuel, um bem aparente. Então, quando nós estamos no meio bem, o bem não penetrou na casa íntima, na casa mental, né? Ele ficou na superfície, ele ficou aparente, mas ele não penetrou, ele não foi criado, ele não foi gerado. Ah, dessa maneira, é, é, o que Emmanuel está nos dizendo é que não resolve para nós ficarmos na aparência. Não resolve para nós ficarmos gritando na sociedade. Não resolve para nós nos colocarmos contra as situações, né? Eu posso gostar ou desgostar de um sistema político A ou B. Eu posso ser contra ou a favor de uma determinada postura perante a natureza. Eu posso ser contra ou a favor uma determinada situação exterior. Ótimo, né? Tudo isso é valoroso na medida em que cria autoconscientização. Agora, o que eu sou contra naquilo? Eu pratico na minha intimidade. Eu vivencio o bem diante daquela situação, inclusive em relação àqueles que vivem o oposto do que eu creio. Eu consigo ser amoroso, porque aí está o meu desafio, né? Aí está o nosso desafio. Na sociedade em que vivemos, deixarmos, né, estes relacionamentos, este nível de relacionamento superficial, né, em que nós dependemos de uma avaliação do outro, nos dizendo que nós estamos bem ou mal, né, em que nós estamos alinhados com a opinião de uma determinada maioria, né, hoje são muitas maiorias e muitas minorias, em que nós estamos alinhados com essa determinada maioria, né, como um processo de avaliação da nossa própria conduta espiritual. Não é isso que avalia a nossa conduta espiritual. Nossa conduta espiritual, mais uma vez, como diz Emmanuel, é avaliada pela luz que eu consigo gerar. E não é a luz que eu consigo gerar, né? Também nos ensinam os espíritos, né? É a luz que eu reflito. Né? A luz que vem de Deus é a luz que vem do Evangelho, que vem do Pai, que me atinge, né? E que eu procuro refletir com a maior pureza. Essa imagem é bela porque existem espelhos mais cristalinos, né, que refletem totalmente a luz. Existem espelhos côncavos, convexos, que muitas vezes faz a luz, né, refratar. Existem, enfim, uma infinidade de purezas, de matizes, né, de detalhes nesses espelhos que refletem a luz. E que espelho eu tenho sido para a luz do Pai, tão necessária de brilhar, né, no nosso mundo. E nós nos posicionamos nessa situação na condição de refletir, né, se diante desse mundo que tem perturbado as mentes de uma maneira tão profunda, né, se eu tenho sido capaz de ser luz, né, onde houver trevas que eu leve a luz, né, onde houver discórdia que eu leve a união, se eu tenho sido capaz de trazer união, concórdia, compreensão, pacificação, perdão, né, a um mundo tão carente disso, onde esse dragão, né,
tem avançado de maneira tão profunda. Então, fechando, né, com uma ideia que os nossos amigos espirituais nos trouxeram recentemente, não nos percamos, não percamos tempo, né, combatendo a escuridão, né. Tenhamos essa imagem de alguém que cerra os punhos e sai batendo, né, no ar, como se isso fosse ser capaz, né, de extinguir a escuridão, né. É um esforço despendido e muitas vezes a gente está fazendo isso, nós estamos batendo no escuro, quando o que nós precisaríamos seria acender uma velinha para iluminar esses ambientes onde a gente está. E essa vela é o espelho, né? Essa luz é o espelho que nós carregamos na nossa intimidade para refletir Jesus, para refletir a Deus. Então nós agradecemos os nossos amigos espirituais por mais esse encontro, por mais esse momento em que nós estivemos juntos, refletindo sobre o Evangelho, sobre esse tema de tanta importância para a nossa encarnação. Bons amigos espirituais, nos ajudem a mantermos o nosso pensamento vigilante e focados no bem, não no bem aparente, não em agradar ao outro, não em ter uma imagem social, mas em sermos efetivamente bons, em sermos efetivamente luzes, aprendendo a enxergar os ambientes onde estamos, os males que ali vemos, como sinalizações que o Pai nos deu, sinais do bem que nós devemos praticar, né? Daquilo que nós podemos fazer e que trazemos no nosso coração. Pai, nos ajuda, para que não percamos essa consciência e para que possamos ser os teus agentes onde quer que caminhemos na terra. Fazemos nossa prece, Jesus, por todos os que sofrem e diante desse tema, oramos por aqueles que se encontram doentes da alma, perdidos no egoísmo, no orgulho, na ambição, em todos os males do espírito. Uma prece, Jesus, para que nós possamos auxiliá-los com exemplo, de maneira resignada, paciente, persistente no bem, recebendo estocadas, recebendo reprovações do mundo, mas certos, firmes, de que estamos no caminho, de que nós necessitamos, de que a humanidade necessita, Jesus, com o nosso exemplo, na pequena porção de humanidade que atingimos com as nossas ações. Atinja todos estes, Senhor, que se encontram perdidos ainda nas trevas da ignorância. E a todos os que estão doentes, Jesus, do corpo, da alma, em todos os lugares de sofrimento, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos lugares pobres, mas também, Jesus, os que estão aparentemente bem do corpo, vivendo na saciedade física, mas na secura espiritual. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Abençoa a nossa família, nosso lar e a cada um de nós. Que assim seja. Muito bom, companheiros. Então, lembrando que, mais uma vez, esse foi um estudo gravado que nós conduzimos aqui, né? Então, se você deixou a tua pergunta, teu comentário aqui ou quiser deixá-lo, nós iremos aí acompanhando durante a semana para poder atendê-los, né, na medida das nossas possibilidades. Que Jesus abençoe a todos, tenhamos todos um bom final de semana, com muita paz em nossos corações e em nossas famílias. Até a próxima oportunidade.